Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Vamos ler novamente o verso que sugerimos então como um tema para nós, para esses dias, para esse tempo que temos aberta a palavra do Senhor. Oséias, capítulo 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Nós dissemos aos irmãos que esse verso foi então selecionado para esse tempo por conta de uma expressão que aparece nesse verso que significa para nós algo então relacionado ao encargo para esse tempo. E a expressão é a que está traduzida aí para você por tornemos. Algumas Bíblias, algumas traduções vai aparecer a expressão voltemos, vinde, tornemos ou voltemos para o Senhor. Nós temos, então, irmãos, apenas para recolocar alguns pontos principais e nós retomarmos, já que esse texto já foi, então, considerado por nós ontem. Nós dissemos aos irmãos que esse texto de Oséias, ele pode ser colocado junto com um salmo, que nos ajuda a compreender um pouco a respeito dessa expressão tão preciosa e de necessidade tão urgente para os nossos dias. O Salmo 80 irá nos ajudar, e ontem já foi objeto de nossa consideração. Depois, se você assim o quiser, considere o Salmo, ore em cima daquilo que o Senhor nos dispensa naquele salmo, em aspectos muito importantes dessa questão do retorno necessário ao Senhor. Essa expressão tornemos, nós dissemos aos irmãos que a expressão tornemos, que aparece aí para você, em Oséias capítulo 6, é a mesma expressão que vai aparecer 3 vezes no Salmo 80. Vai aparecer no verso 3, no verso 7 e no verso 19. Nesses 3 versos, a expressão, a mesma palavra hebraica, vai aparecer traduzida no Salmo 80, na maioria das traduções, pela palavra restaura-nos. É a mesma palavra voltemos, traduzida por voltemos, lá em Oséias capítulo 6. A palavra no original, se você estudar um pouco, você vai ver que o sentido dessas 2 expressões, desses 2 textos, precisamente, seria melhor traduzido por faze-nos voltar. Faze-nos voltar. Então, se nós temos reconhecido que nesses dias há necessidade de um genuíno, verdadeiro retorno a fundamentos e marcas espirituais de um povo despertado, de um povo preparado para os dias que antecedem o retorno do nosso Senhor, então esses textos nos ajudam muito, porque o Salmo 80 vai nos apontar um caminho de retorno, e por 3 vezes vai se repetir uma frase além dessa palavra restaura-nos ou faze-nos voltar. E a expressão que você tem aí é faze-nos voltar ou restaura-nos. Resplandece o teu rosto sobre nós. Faze-nos voltar e resplandece o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Então, 3 vezes o salmista vai clamar assim: Senhor, resplandece teu rosto sobre nós e seremos salvos. Então dissemos aos irmãos que o Salmo nos aponta um caminho para um genuíno retorno a fundamentos da nossa fé.
E esse retorno, ele se dá exclusivamente de uma maneira, irmão. O nosso bondoso Senhor resplandece seu rosto sobre nós. Então nós dissemos aos irmãos que o apóstolo Paulo nos ajudaria nesse sentido. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós, nas suas cartas aos Coríntios, que esse rosto resplandecente do nosso Senhor, ele tem uma face claríssima e gloriosa. E essa face é a face do bendito Filho de Deus. Então esse rosto bendito, por meio da sua palavra, através da revelação do bendito Espírito Santo, é então resplandecente sobre nós. E este rosto resplandecente conduz a igreja àquilo que é mais essencial para que ela esteja preparada, despertada, atenta nos dias em que nós temos vivido. Então dissemos aos irmãos que esse caminho de retorno passa por algumas marcas. Você pode olhar para esses 2000 anos de história da igreja, querido irmão. Eu não estou sugerindo para você marcas que surgiram no meu próprio pensamento. Basta você olhar para 2000 anos de história da igreja. Sempre que o Senhor resplandeceu o seu rosto sobre o seu povo, necessariamente esse povo retornou a alguns fundamentos espirituais, a algumas marcas de um genuíno despertamento. Então nós dissemos aos irmãos que essa primeira marca, nós podemos chamá-la de um retorno à centralidade da pessoa e obra de Cristo. Nós não podemos retornar a nada mais senão a isso. Você se lembra que o apóstolo Paulo, quando olhou para aqueles coríntios, e eles tinham tantas coisas, eles eram tão abastados em muitos aspectos, mas eles também tinham tantos problemas, tantas dificuldades, haviam rixas entre eles, disputas entre eles, haviam infantilidades patentes no meio daqueles irmãos, mas o apóstolo Paulo olha para eles e diz assim: só há um caminho para restauração, só há uma maneira de retornarmos ao verdadeiro caminho. Na linguagem de Jeremias, há um verso precioso no início da profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 6, Jeremias vai dizer assim, os irmãos sabem que Jeremias profetizou durante 40 anos. Durante 40 anos Jeremias profetizou. E não houve nenhum retorno, nenhum verdadeiro arrependimento. Tanto que Jeremias é reconhecido por uma marca distintiva, seus lamentos. Jeremias é conhecido na história como o profeta chorão, porque ele só podia lamentar pela condição do testemunho daqueles a quem estava sendo destinada essa profecia. E não houve retorno. Mas Jeremias, então, nos seus primeiros capítulos, ele vai dizer assim: ponde-vos à margem, perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Que maravilhoso, irmão. Nós sabemos que esse caminho de retorno, ele se dá por um primeiro passo essencial. Se nós não retornarmos a Cristo mesmo, nada pode restaurar nossas vidas. O apóstolo Paulo, olhando para os coríntios, retomando daqui, ele diz assim: eu decidi, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pessoa e obra do nosso bendito Senhor. O que Paulo tinha para apresentar para todos os problemas? Será que ele tinha um método que poderia ajudá-los a serem mais amadurecidos? Não, o apóstolo Paulo tinha apenas aquilo que Deus tem. Porque Deus não tem outra coisa senão seu tesouro, para então enriquecer o seu povo. E o que Paulo apresenta aos coríntios? Jesus Cristo e este
crucificado. Nós dissemos aos irmãos que esse retorno se dá em mais um passo. E o segundo aspecto seria, e isso, irmão, retomando, você se olhar para toda a história da igreja, você verá que sempre que nosso Senhor fez um movimento resplandecendo seu rosto glorioso para o seu povo, soberanamente, graciosamente, esse povo retornou a um verdadeiro espírito avivado, pronto, despertado. E então eles retornaram à centralidade de Cristo. Segundo aspecto, um verdadeiro retorno às Escrituras. Um verdadeiro retorno às Escrituras. Porque, irmão, qual é o instrumento por excelência para que a face gloriosa do nosso Senhor seja vista? Sua palavra. Onde nós vemos a face gloriosa do nosso Senhor? Sua palavra. Mas que palavra? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos a pessoa gloriosa do nosso Senhor de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia só tem um assunto, irmão, e o assunto é Cristo Jesus, sua beleza, seu caráter. Então nós olhamos para Gênesis e nós vemos aquilo que os teólogos chamam de o próton-evangelho. Nós vemos que Deus, quando o homem desobedeceu, ele precisou sacrificar alguns animais para que suas peles fossem retiradas. E aquelas folhinhas de figueira que não serviam para nada, aquelas justiças que Adão tentou apresentar ao Senhor, elas pudessem ser removidas e o Senhor os cobrisse com a pele daqueles animais que foram imolados. E aquele é apenas um princípio do glorioso Evangelho de Deus, que apontava para algo que estava guardado em mistério nos séculos dos séculos. E que no dado tempo foi revelado na pessoa do Verbo de Deus, o seu Filho, Jesus Cristo. Então nós sabemos que esse retorno se dá por meio de um passo consistente em relação às Escrituras, meu irmão. Não há caminho de retorno, não há caminho de nós descobrirmos as gloriosas maravilhas acerca do nosso Senhor se nós não retornamos às Escrituras. Nós podemos ter muitas coisas, nós podemos ter uma estrutura de pé, nós podemos até falar algumas coisas, mas se a palavra de Deus não ocupar um lugar central em nossas vidas, famílias e em nossas assembleias, nosso Senhor não será visto claramente. Ela é o instrumento por excelência do bendito Espírito Santo para lançar luz sobre a gloriosa face do nosso Senhor. Mas também sugerimos um terceiro passo, um retorno ao genuíno arrependimento. Porque sempre que a face gloriosa do nosso Cristo é revelada a nós por meio da palavra, qual é a atitude daqueles que têm contemplado essa face? Ai de mim, porque eu sou um pecador, e os meus olhos viram o Senhor da glória, assentado no seu alto e sublime trono. E então não há outra atitude senão um profundo arrependimento. Não uma atitude que você teve naquele dia em que o Senhor te encontrou. O arrependimento, querido irmão, é algo contínuo na vida daqueles que o Senhor chamou. Você se lembra quando João vai escrever as igrejas no Apocalipse? Essa nota é permanente a cada uma delas. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, porque eu disciplino e repreendo a quantos amo. E essa nota do arrependimento vai ser permanente em todas, praticamente 5 daquelas cartas, você vai ter essa expressão explícita, arrepende-te. E apenas em 2 delas você tem essa expressão implícita.
porque arrependimento é o espírito adequado da igreja diante do Senhor que tem contemplado. Um quarto aspecto, e nós sugerimos 6 para os irmãos, um quarto aspecto necessário, um retorno ao ministério do bendito Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos conduz por esse caminho conhecido, caminho da cruz. É o bendito Espírito Santo que nos conduz, vez após vez, circunstância após circunstância, para que nossas vidas sejam trabalhadas, para que nosso caráter seja semelhante ao caráter do bendito Filho primogênito de Deus, e ele então tenha sua expressão nos muitos irmãos de quem ele não se envergonha. Que o Senhor nos disponha o coração para isso. Um quinto aspecto, como não poderia ser diferente, se aqueles que têm visto a face de Cristo por meio da Escritura têm sido levados ao arrependimento pelo ministério do bendito Espírito Santo, qual a atitude deles, irmão? Eles se dobram em profunda adoração. Eles se dobram em profunda devoção ao amado Senhor que tem visto. Não apenas conhecem essas verdades, mas eles têm um coração fervente. Irmão, Maria ouvia as palavras do nosso Senhor. Mas aquelas palavras não apenas ocupavam o entendimento de Maria, não apenas entravam por seus ouvidos e tornavam Maria cheia de conhecimento, uma ótima teologia, mas Maria tinha um coração fervente, amável para com o nosso Senhor. Maria era uma verdadeira adoradora. Ela se dispunha aos pés do Senhor porque o amava. Toda teologia, toda genuína teologia que não conduzir você e eu a uma verdadeira adoração, ela não é uma genuína teologia. Como nós podemos saber isso? Você sabe que o livro de Romanos, por exemplo, pode ser dividido de uma maneira muito simples. Os 11 primeiros capítulos são capítulos doutrinários. Os 4 últimos capítulos são capítulos práticos, de aplicação. O apóstolo Paulo começa o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Assim começa a parte prática desse capítulo. Mas como ele termina a parte teológica? Como uma verdadeira teologia, o que uma verdadeira teologia gera no coração do apóstolo? Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 11 e veja o que ele diz. Romanos capítulo 11. Veja o que a verdadeira teologia produz no coração do grande apóstolo. Romanos 11, vamos ler desde o verso 33. Depois de Paulo expor as grandezas do Evangelho de Deus, não um conjunto de doutrinas, mas as grandezas daquele que é o Evangelho de Deus, Jesus Cristo. Depois de o apóstolo Paulo expor isso maravilhosamente em Romanos, o que acontece? Toda verdadeira teologia tem que nos levar a uma verdadeira devoção. Então, o verso 33 começa assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não é maravilhoso, irmão? Não é maravilhoso que a verdadeira teologia tenha que nos conduzir a uma verdadeira adoração? E o sexto retorno essencial seria um retorno à genuína vida e serviço da igreja. Nós não poderíamos terminar de uma maneira diferente. Você pode olhar para esses 2000 anos de história da igreja, e quero reforçar isso.
se você conhece a história da igreja, se você conhece todos os grandes movimentos que Deus fez, resplandecendo seu rosto sobre o seu povo, você saberá que essas evidências, essas marcas, elas serão vistas em cada um desses movimentos. Olha o movimento Morávio, irmão, por exemplo, o grande avivamento Morávio. Olha o grande avivamento do século XVIII. O que aconteceu? Essas genuínas marcas, elas podem ser vistas quando você considera a história desses irmãos a quem o Senhor resplandeceu o seu rosto. Então, o que significa para nós? Nós precisamos clamar. O Senhor precisa de um povo que clame. Nós precisamos clamar: Senhor, resplandece teu rosto sobre nós e faze-nos voltar à genuinidade dos fundamentos de nossa fé, de uma maneira renovada, Senhor. Que nós não nos esqueçamos, que não fique para trás aqueles genuínos fundamentos que foram então a nós entregues pela sua soberana e bendita graça. Então nós dissemos aos irmãos que nosso encargo para esse tempo, para esses tempos que temos, seriam 2 desses retornos em particular. Considerando diante do Senhor, se o Senhor nos preparar uma outra oportunidade, podemos considerar cada um desses pontos. Mas veja, nosso encargo para esse tempo é que nós consideremos 2 desses retornos. O segundo retorno, um genuíno retorno às Escrituras, e o terceiro sugerido, um genuíno retorno ao arrependimento. Então faremos isso nessa noite, consideraremos um retorno às Escrituras, e amanhã à noite consideraremos um retorno ao verdadeiro arrependimento. Então, abra sua Bíblia, por favor, Mateus, capítulo 13, que nós tomaremos uma parábola do Senhor para considerarmos esse retorno às Escrituras. Vamos ler os versos, a partir do verso, para ganharmos tempo, irmão, vamos ler os versos de 19 a 23. Melhor, 18 a 23. A explicação da parábola, já que penso que todos os irmãos conhecem bem esse texto. Você sabe que essa narrativa vai ser apresentada nos 3 sinóticos, sinóticos, uma mesma ótica, uma ótica. Esses 3 evangelistas vão apresentar a parábola do semeador. Sob a ótica de Mateus, nós temos a apresentação do grande rei semeador. Sob a ótica de Marcos, nós temos a apresentação do bendito servo semeador. Sob a ótica de Lucas, nós temos aquele homem maravilhoso, verdadeiro homem semeador. Então você vai precisar desses 3 textos. Você vai precisar de Marcos também, capítulo 4, e você vai precisar de Lucas, capítulo 8. Espero que você não durma nessa noite sem ler esses 3 textos e combinar esses 3 textos, porque você tem expressões muito particulares que acrescentam a cada narrativa se você combinar as 3. Nós não faremos isso essa noite. Nosso encargo é tocarmos em alguns pontos rapidamente para nos ajudar nesse retorno às Escrituras. A necessidade que a igreja tem nos nossos dias de um verdadeiro retorno às Escrituras. Então, vamos ler desde o verso 18, que diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo,
sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmãos, essa parábola, ela pode nos ajudar muito nessa noite no que se refere a um genuíno retorno às Escrituras. Eu gostaria e na minha consideração diante do Senhor, nós tomamos esse texto, nós poderíamos tomar muitos textos, irmão. Muitos textos. Nós poderíamos tomar, por exemplo, o capítulo 10 de Neemias. Quando Neemias, naquela bendita porta das águas, figura da palavra, a lei é lida para o povo e gera todos aqueles resultados maravilhosos, muitos dos que nós estamos compartilhando aqui nessa noite. Eles são levados a um profundo arrependimento. A palavra é lida por Esdras desde o amanhecer até o meio-dia. Eles tinham aqueles sacerdotes que explicavam de modo que se entendesse o que se lia. E é um maravilhoso capítulo para nós compreendermos o que significa um genuíno retorno às Escrituras. Agora, irmão, o que preciso te dizer é que, com o passar do tempo, quando nós olhamos para a situação do cristianismo de um modo geral, nós vivemos um tempo de fome e de escassez do genuíno e verdadeiro alimento de Deus, que é a palavra. Nós vivemos um tempo de fraqueza espiritual. No que concerne a guardar a palavra, talvez nós sejamos a geração mais fraca da história da igreja. Nós temos dificuldade hoje, se perguntarmos aqui para os irmãos, se você conhece algum texto de memória, muitos têm dificuldade e não conhecem quase nada. A palavra não é guardada na memória e, portanto, ela não habita ricamente em nós. E por isso, nossas vidas são fracas. E nós muitas vezes oramos por isso, por aquilo ou por aquilo outro, enquanto que a razão de nossa fraqueza é que nós não temos nos alimentado. E a palavra não tem ocupado lugar central nas nossas vidas. Ah, irmão, se nós apenas gastássemos, considere isso, se nós apenas gastássemos a metade do tempo que nós gastamos acessando sites, baixando vídeos, vendo vídeos, acompanhando canais nas redes sociais, assistindo séries, apenas a metade, possivelmente nós leríamos a Bíblia muitas vezes no ano. Que o Senhor nos ajude. Nossa geração é uma fraca geração no que concerne a palavra. Eu preciso te dizer que irmãos deram a vida para que essa palavra estivesse na sua mão hoje, querido. Muitos irmãos pagaram com suas vidas. Se você conhece a história da igreja, você sabe que muitos entregaram suas vidas como instrumentos do Senhor para que essa palavra fosse preservada e ela estivesse conosco. E nós temos a bênção e o privilégio de termos nossas Bíblias nas nossas mãos. Eu não sei se você sabe, mas existem lugares no nosso planeta em que a Bíblia foi retirada das mãos do povo. E então as pessoas, aqueles que amam a palavra, nós conhecemos alguns irmãos, por exemplo, em Cuba. O regime comunista cubano retirou a palavra de muitos irmãos. Nós conhecemos alguns queridos irmãos que foram despertados pelo Senhor com esse resplandecente rosto do Senhor. E eles tinham apenas uma Bíblia. E sabe o que eles fizeram, irmão? Eles repartiram suas folhas entre os irmãos, para que eles memorizassem suas folhas.
E então à noite, para que não fossem vistos, eles reuniam nas linhas de trem, lugares escuros em Cuba, para que eles pudessem recitar a palavra uns para os outros, para que essa preciosa palavra, ela fosse então alimento para aqueles queridos irmãos. E o Senhor então tem nos dado a graça de termos nas nossas mãos sua bendita palavra. Agora, irmão, a pergunta que nós precisamos fazer é: nós temos compreendido que essa é a genuína palavra de Deus, plenariamente inspirada, de modo que não se pode remover nenhum i e nenhum tio. A palavra, a autoridade, a beleza do nosso Senhor revelada para nós. Será que essa é a nossa compreensão? Ou será que nós resumimos a palavra de Deus a algumas pequenas porções, que se tornaram nossas porções prediletas? Ou será que nós temos buscado nos submeter a essa palavra, conhecê-la, guardá-la no coração, para não pecarmos contra o Senhor? Para que ela seja lâmpada para os nossos pés, determinando para nós um caminho seguro, firme, para que ela seja luz para esses caminhos, para que ela seja remédio para a nossa alma, irmão. Ou será que nós temos procurado os profissionais que o mundo tem oferecido? Onde nós temos procurado equilíbrio para as nossas almas? Será que a palavra tem sido aquela palavra que genuinamente ela é? Segundo Salomão, a palavra de Deus é medicina. Será que a palavra tem sido esse instrumento maravilhoso nas mãos do bendito Espírito Santo para dividir alma de espírito, juntas e medulas, o que é natural do que é espiritual, formar o caráter do bendito Filho de Deus em nós? Será que a palavra tem ocupado esse lugar no nosso reunir? Será que a palavra tem ocupado esse lugar nas nossas vidas? Ou será que nós temos lido mais a Veja, a Exame, e seja lá o que for, irmão? Será que nós somos o povo da palavra? Ou será que nós apenas, repetindo, temos algumas passagens prediletas, e nós somos como aqueles? Conta um precioso servo do Senhor, que escreve um livro tão maravilhoso, aqueles que tiverem a oportunidade de lê-lo, se chama O Supremo Propósito de Deus. O autor desse livro se chama Diverne Fronk. E esse irmão conta uma analogia muito interessante. Ele diz que algumas pessoas foram colocadas em uma sala muito escura, com um grande elefante. E então foi permitido que cada uma dessas pessoas tocasse em uma parte desse elefante. E então exprimissem suas percepções. E um deles tocou a tromba do elefante. E eles perguntaram: o que você tocou? Ele disse: uma grande mangueira. Então foi permitido que um outro tocasse a perna do elefante. E ele tocou e foi perguntado: o que você tocou? Ele disse: uma grande coluna. Então um outro foi permitido que tocasse a orelha do elefante. E ele disse: esse é um grande leque. E outro, e outro, e outro. Então se acendeu a luz. E eles puderam ver que aquele era um grande elefante. E que cada um deles exprimiu sua percepção baseado em um aspecto do todo. E eles não tinham visto o todo. Será que nós, no que concerne a palavra, temos sido como esses, que não têm contemplado o grande, supremo propósito de Deus como um todo, mas temos nos asseverado a alguma parte do propósito como sendo todo o propósito? Que o Senhor nos ajude, irmão, porque somente um genuíno retorno às Escrituras pode lançar luz sobre nosso entendimento, para que nós compreendamos que nosso bendito Cristo, Ele realizou uma obra que é muito maior do que apenas a nossa salvação. Ela é a obra capaz de restaurar todo esse universo, a centralidade do Filho de Deus, como o apóstolo Paulo diz.
fazer convergir nele, não apenas nós, mas todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Efésios. Então, somente a palavra de Deus pode ordenar isso nos nossos corações. Quando nós olhamos para a parábola do semeador, o que nós temos? Um bendito semeador que vem aos seus e que semeia no lugar correto, irmão, no coração. Nós temos aqui a ênfase que gostaria de dar, não é a ênfase relacionada à reação de cada coração, mas que nessa noite nós contemplemos a glória do semeador e da sua semente, a sua bendita semente. Então, essa semente ela é aplicada, direcionada soberanamente por sua graça a cada coração. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis muito fruto. Esses somos nós, que o Senhor nos encontrou. Nós estávamos perdidos, então Ele nos achou. E sua gloriosa palavra foi plantada nos nossos corações. Talvez seja necessário fazermos uma ressalva aqui. Muitos de nós podem se perguntar, e essa é uma pergunta recorrente há muitos anos. Irmão, a parábola do semeador é destinada a cristãos ou a incrédulos? E eu gostaria de dizer para você que ela é destinada tanto a cristãos quanto a incrédulos. Ela tem aplicações muito maravilhosas, tanto a cristãos quanto a incrédulos. Ela é uma palavra direcionada a nós, sim, e se aplica a nós em um aspecto que é o que eu gostaria de enfatizar nessa noite. Qual tem sido o solo do nosso coração a toda a palavra que tem sido semeada nos nossos corações? Irmão, você precisa responder essa pergunta diante do Senhor. Veja uma coisa. O Senhor Jesus, até Mateus 13, ele ainda, se você estudar bem o Evangelho de Mateus, você vai ver que até o capítulo 13, o Senhor estava ministrando a palavra num contexto mais íntimo. Então você vai encontrar várias vezes o Senhor dentro de casas. Mas agora o Senhor, em Mateus 13, ele sai para um contexto mais amplo e ele começa a falar às multidões. A partir de Mateus 13 você vai ver isso. A ênfase até o capítulo 13 está nesse contexto mais íntimo. Mas a partir do capítulo 13 ele começa a falar às multidões. Nós podemos dizer que o Senhor havia procurado fruto em Israel e ele não encontrou. O grande semeador havia procurado fruto e ele não encontrou. O Senhor só encontrou um sacerdócio arruinado, uma religiosidade arruinada, aqueles que procuravam as Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna, mas não queriam ir a Ele, de quem as Escrituras testificavam. O Senhor encontrou ruína em Israel, nenhum fruto. Então agora o Senhor vai apresentar a única possibilidade de que haja fruto em pessoas como você e eu. Então o que ele diz? O grande semeador saiu a semear. E ele semeia a sua palavra direto no coração. Ele não erra a semeadura. Ele semeia direto no coração. Por que no coração, irmão? Porque todas as vezes que você vê a expressão coração no Novo Testamento, está apontando para o centro do ser de cada pessoa. Quando a expressão coração aparece para o centro, o Espírito Santo se refere ao centro da personalidade da pessoa, a tudo aquilo que ela é. Seu ser por inteiro, não apenas sua mente, não apenas seus sentimentos, não apenas sua vontade, mas todo o seu ser. E então o semeador, ele semeia direto no coração. Antes, é válido fazer uma ressalva, nós não lemos aí, mas se você ler os versos de 10 a 17,
você vai ver que o Senhor Jesus, ele vai fazer uma ressalva relacionada àqueles, principalmente, irmão, nos versos 14 e 15, o Senhor vai fazer uma ressalva relacionada àqueles que têm ouvido a palavra, mas que têm resistido a ela e têm procurado viver segundo sua própria vontade. Então eles estão, segundo esses versículos, aprisionados na cegueira. E eles escolhem o juízo da cegueira. Eles ouvem, mas não escutam. Eles veem, mas não enxergam. Não compreendem. Compreende isso? Por quê? Porque eles rejeitavam a verdadeira e genuína palavra, a palavra viva que estava sendo liberada a eles, por meio da própria palavra encarnada, o Verbo eterno de Deus. Então, vendo, eles não compreendiam. Ouvindo, eles não tinham conhecimento, porque eles estavam sob o juízo da cegueira. Eles se mantinham obstinados em suas próprias vontades. Irmãos, eles foram capazes de ouvir esse homem entrar numa sinagoga, tomar a Escritura, abrir no profeta Isaías, no capítulo 61, e ler assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Toda escola rabínica sabe decor as marcas do Messias que viria. Uma das marcas é exatamente essa, a unção do Espírito. E então eles ouviram o Senhor Jesus tomar aquela palavra e dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a libertar os cativos, a falar, a dar vista aos cegos, a libertar os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele se assentou, todos ficaram quietos, olhando para ele e aguardando. Então ele diz: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. E ainda assim eles endureceram os seus corações. E então o Senhor agora vai mencionar, querido irmão, no restante de tempo que nós temos, nós vamos considerar isso. O Senhor, Ele vai mencionar agora 4 grupos de pessoas que ouviram a palavra. 4 grupos. Sabe o que é impressionante? É que nesses 4 grupos de pessoas, de 4 sementes que foram lançadas, só uma frutificou. Ou seja, nós temos um percentual aí de 25%, concorda? Só um grupo de pessoas, digamos assim, só um grupo de corações realmente respondeu adequadamente a essa palavra. Correto? Agora veja uma nota, e para essa nota nós precisamos de uma expressão que só aparece em Lucas, e ela vai servir para nós, para nos mostrar o propósito da semente que é lançada. Então vá comigo em Lucas 8, o texto do semeador. Essa expressão só aparece em Lucas, então nós precisamos dela, ela irá nos ajudar aqui. Veja, vamos em Lucas 8, versículo 15. Diz assim, aqui caiu Lucas 8,15, amém? O verso diz assim: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, agora, a expressão que eu gostaria que você destacasse aí na sua Bíblia, retém. Retém. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Irmão, essa palavra é uma palavra muito especial. O Espírito Santo tomou essa palavra do contexto das navegações. Sabe o que significa essa palavra? Retém. A palavra, a expressão literal no grego é checar o curso do navio. Esse retém aí, a palavra foi tirada das navegações. Ela é uma palavra que aponta para uma checagem do curso do navio. O que essa checagem faz?
ela observa a velocidade do navio, ela observa o destino do navio, ela vai checar a direção que o navio está seguindo, ela vai checar o progresso, se está havendo progresso ou não, e ela vai checar se a velocidade está adequada. Agora, seria bom nós fazermos algumas aplicações aqui. Porque veja, o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Ele está dizendo, olha, a semente maravilhosa, poderosa de Deus, que é dada a nós, ela tem um propósito quando ela atinge os nossos corações. Ela precisa fazer uma checagem. Ela precisa checar o progresso. Ela precisa checar a direção. Ela precisa checar a velocidade. Irmão, ela precisa checar se eu e você, nossas vidas pessoais, estão na direção adequada da vontade de Deus. Se nós estamos no centro da vontade de Deus ou não. Ou se nós temos vivido uma vida periférica. Nós temos nos afastado do centro da vontade de Deus. Então que o Senhor nos ajude, que haja no nosso coração aquela oração que havia no coração de C.S. Lewis, quando passou pelo grave problema da perda da sua esposa com um câncer terminal. Então todos aqueles professores, ele era professor de literatura infantil em Cambridge, todos aqueles seus colegas diziam para ele, você não vai orar pela cura da sua esposa? Você não vai orar pela cura da sua esposa? Ore e peça pela cura da sua esposa. Então ele, quieto, passando por aquele problema, até que sua esposa foi recolhida pelo Senhor. E então eles procuraram por ele, o grande homem de Deus, aquele que testemunhava sua fé, e eles perguntaram a ele, você não orou pela cura de sua esposa? Ele disse, eu mantive meu coração diante do Senhor, porque a oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos. Então eu não orei para que a vontade de Deus viesse para o meu desejo de que ela fosse curada, mas eu orei para que meu coração fosse para o centro da vontade de Deus e a sua vontade fosse cumprida, porque só há glória na vontade dele e não na nossa. Então você vê isso, irmão? Se a palavra de Deus não checar a direção das nossas vidas, nós estaremos orando por coisas que Deus não abençoa. Nós estaremos orando por projetos que são nossos e não dele. Nós estaremos nos envolvendo com coisas que Deus não se envolveu. Nós estaremos dando rumo para a nossa vida que Deus não se agrada. A palavra de Deus pode checar a direção da sua vida. Que maravilhosa palavra, irmão, a direção da minha vida. Mas ela também pode checar o progresso. E aqui gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que nós já não devíamos estar mais amadurecidos, irmão? Será que no que concerne ao progresso, nós já não deveríamos ser mestres, dado o tempo decorrido? Será que nós ainda temos tido necessidade de leite e não podemos receber aquelas gloriosas verdades porque ainda somos infantis? Você sabe que quem disse isso foi o autor de Hebreus. Dado o tempo decorrido, já deviam ser mestres. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe de quanto tempo o autor de Hebreus estava se referindo? Segundo os estudiosos, eles se referiam a um período de mais ou menos 5 anos, irmão. O que você acha disso? A palavra tem feito uma checagem na sua vida, capaz de mostrar para você se tem havido obstáculo para o progresso da nossa fé. Irmão, se o Senhor Jesus disse para aqueles seus discípulos que eles eram homens de pequena fé, que eles eram tímidos e homens de pequena fé, é porque há uma grande fé. É porque nossa fé precisa ser aumentada. E se a palavra não checar nossas vidas, nós estaremos estagnados, sem progresso,
Se passaram 10, 20, 30 anos e você continua sendo a mesma pessoa e se esconde atrás da moita inadequada de que eu estou aguardando Deus trabalhar. São aquelas frases que não tem nada de espiritual, mas tem uma roupagem espiritual. Eu estou aguardando Deus trabalhar. Continua aquele caráter irascível, aquela vida intratável. Não há progresso. Você vê, irmão, o que pode nos levar ao progresso? A checagem da palavra, mas também a velocidade. Será que nós temos respondido adequadamente na velocidade que o Senhor tem requerido de nós? Ou será que tem se acumulado muitas verdades na nossa cabeça e que não foram respondidas e, portanto, não frutificaram? Porque aqui, irmão, essa palavra não é minha, não. Essa é a palavra que está na sua mão. O fruto é o que vai determinar se a palavra foi retida ou não. É o fruto, é simples. E aqui não tem jeito de improvisar, querido. Diante do nosso Senhor não tem improviso nessa questão. Se a palavra não atingir o profundo dos nossos corações e fizer essa checagem, se ela não fizer, não haverá fruto. E nós seremos um povo árido, um povo seco, sem fruto. Que o Senhor nos livre disso. Dito então colocada essa nota principal a respeito do propósito da palavra, então agora, nesses 10 minutos que temos, vamos falar um pouco a respeito desses 4 grupos de pessoas, esses 4 corações que são então apresentados aí de uma maneira muito linda. Veja só, o primeiro grupo nós podemos chamar de aqueles em que a palavra foi semeada e caiu à beira do caminho. Um coração como beira de caminho. Interessante, irmão, se você estudar essa expressão aí no original, você vai compreender que o Espírito Santo está falando de um lugar de passagem. Sabe aqui no Mato Grosso vocês devem ter visto muita trilha de gado. Sim? Muita trilha de gado. É um lugar de constante passagem, um lugar agitado, de constante passagem. Sabe o que o Espírito Santo fez? Ele tomou uma expressão para indicar corações que são corações de grande trânsito de pensamentos, grande trânsito de sentimentos, grande trânsito de propósitos. Um coração atribulado. Esse é o coração como beira de caminho. A palavra é lançada e ela cai à beira do caminho. Aqui nós precisamos de uma expressão de Marcos. Marcos vai dizer que a palavra semeada, ela é roubada por Satanás no momento em que a ouvem. Não é interessante isso, irmão? Agora veja, aqui tem algo, uma nota para nós. Nós temos o hábito como igreja de orarmos pela palavra que será liberada. Não é assim? Nós sempre oramos, pedimos ao Senhor, Senhor, abre os céus para nós, revela a tua palavra para nós. Mas irmão amado, nós precisamos ter o hábito de orar pela frutificação da palavra. Pela resposta, pelo germinar da palavra que foi lançada. De orar e para que nessa batalha em que a palavra encontra corações e os converte, para que essa palavra não seja roubada pelo inimigo. Irmão, será que você ignora que quando a palavra de Deus é pregada, nós temos uma batalha nos lugares espirituais? Será que você tem ignorado isso, irmão? Ou você percebe que o inimigo de Deus peleja contra a palavra de Deus porque ele sabe que ela contém vida em si mesmo. Ela é uma semente que contém tudo que você necessita, que eu necessito. Ele sabe e ele pelejará contra a palavra. Então nós precisamos ser zelosos, irmão.
Senão nós seremos como aquelas vasilhas furadas. Nosso coração não retém. Você imagina ir buscar água numa vasilha furada. Então você anda alguns metros e a água que você pegou já ficou pelo caminho. Muitas vezes nossas vidas são assim. Nós chegamos ali fora, nosso assunto já é outro. Nós não zelamos pela palavra que foi liberada. Nós não meditamos na palavra que foi liberada. Nós não oramos pela palavra que foi liberada. E depois nós queremos que ela frutifique. Como é possível, irmão? Nós precisamos rever essas coisas. Um genuíno retorno às Escrituras envolve uma participação efetiva nossa no que concerne a palavra. Será que nós temos orado como igreja para que o Senhor libere a palavra quando um dos irmãos sobe aqui e vai compartilhar? Será que nós somos uma assembleia viva, capaz de interceder para que o Senhor lance luz, clareza, remova os obstáculos para que o canal que está ali, porque não importa quem está aqui, o que importa é a liberação da gloriosa palavra do Senhor. Agora, nós temos orado por isso? Ou nós estamos assentados aí como aqueles bons julgadores, que querem ver se tem algum deslize no que foi falado, para que então nós possamos reprovar o que foi falado? Será que é assim que nós nos colocamos diante da palavra de Deus, irmão? Nós somos juízes dela ou nós nos submetemos a ela para que ela nos julgue? Que o Senhor nos ajude. Os que ouvem a palavra tendo um coração como beira de caminho. E aqui, irmão, é tão interessante que essa expressão beira de caminho aparece no Evangelho mesmo. Eu vou só citar o texto, não vou abrir, em Marcos capítulo 4, verso 15, você tem um cego mendigo à beira do caminho. Não é interessante? Essa expressão aparece 2 vezes. Aqui a semente cai à beira do caminho. Lá você tem um cego mendigo à beira do caminho. Esse é Bartimeu. Sim? Agora veja, se você combinar essas duas situações, irmão, Bartimeu nos ajuda em relação à atitude diante da palavra. Porque Bartimeu, ele era em si mesmo um desgraçado, cego, mendigo e à beira do caminho, desconsiderado. Mas ele ouviu que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, estava passando. Então você lembra o que ele faz? Ele começa a clamar. E ele clama. E clama com toda a sua força. Jesus Nazareno, tem compaixão de mim. Jesus Nazareno, você se lembra? E ele clama para que aquela condição de beira de caminho fosse removida. E o Senhor então para e libera sua graça àquele cego mendigo à beira do caminho. Que maravilhoso, irmão. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. O Senhor também nos encontrou. Agora, no que concerne a palavra revelada a nós, que nosso coração não seja como uma beira de caminho. Um coração agitado, de alto trânsito de pensamentos e vontades. E então a palavra é facilmente roubada. Segundo grupo de pessoas, a semeadura que foi feita e caiu em solo rochoso, irmão. Solo rochoso. Esses são aqueles que recebem a palavra com alegria. Recebem com alegria, logo se empolgam com ela. Eles têm uma reação emocional àquilo que está sendo falado. Mas o coração tem pouca terra, irmão. O coração tem muitas pedras que não foram removidas. O coração não tem espaço para que essa palavra lance raiz. Porque a mesma palavra que traz a graça e liberta é a palavra que traz a angústia e a tribulação. Porque eles passam por angústia por causa da palavra. A palavra traz a bênção, mas também traz a angústia. E na hora da angústia, eles abandonam a palavra. Por quê? Porque ela não tem raiz.
e ela seca. Será que nós temos recebido essa comunicação da palavra? Então nós nos alegramos muito, mas nosso coração não tem sido arado. E a palavra tem pouco lugar para lançar suas raízes e frutificar. Que o Senhor nos ajude. O terceiro grupo de pessoas, me tolere por mais 5 ou 10 minutos. O terceiro grupo de pessoas é o grupo em que a palavra caiu entre os espinhos. E aqui tem algo muito significativo, irmão. Porque se você juntar as 3 narrativas, você vai ver que existem nominados aí 4 espinhos. 4 espinhos. E você vai ver também que os evangelistas vão dizer que os espinhos, nesse contexto, crescem junto com a palavra. Até que num dado momento eles sufocam a palavra. E não há fruto, mais uma vez. Não há fruto. Agora, é tão interessante porque cada um desses espinhos vai ser nomeado aí, irmão. Então, o primeiro espinho que nós temos, eu não vou abrir em todas as 3 porções. Em Mateus você só tem 2 espinhos mencionados aí no verso 22. Ele vai chamar de cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Mas nós precisamos completar o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza, com os deleites da vida e as demais ambições. Então são 4 espinhos que crescem e concorrem, é o que Marcos vai dizer. Concorrem com a palavra. Agora, querido irmão, será que tem havido concorrentes no seu coração para a palavra que você tem ouvido? Será que tem havido concorrentes no seu coração? Vamos ver o que dizem esses espinhos, porque eles podem nos ajudar. Primeiro, o primeiro espinho nominado aí são os cuidados do mundo. É tão interessante, irmão, essa expressão aí, cuidados do mundo, porque cuidados aí, no grego, sabe o que é? Ansiedades e preocupações, é o sentido da palavra no original grego. Ansiedades e preocupações. Então o que isso quer dizer? Ansiedades ou cuidados do mundo, tudo que queremos controlar e não podemos. Isso é o que gera ansiedade. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós queremos controlar as coisas. E nós não temos o controle das coisas. Então nossos corações atribulam e ficam perturbados. Se nós permitirmos que cresça esse espinho chamado cuidados do mundo nos nossos corações, ele irá pleitear contra a palavra que deseja checar sua vida. Ele irá pleitear contra. Então aqui nós precisamos de um verso, eu gostaria de chamar a sua atenção para um verso em Provérbios 12. Veja o que Salomão vai dizer sobre isso. Provérbios capítulo 12, só para ficar um verso como referência nessa questão de cuidados do mundo para você. Provérbios capítulo 12, veja o verso 25. Olha o que Salomão diz. A ansiedade do coração do homem o abate. Veja isso, irmão. A ansiedade no coração do homem o abate. Mas a boa palavra o alegra. Sabe que uma das marcas daqueles que têm recebido a palavra e retido a palavra é a alegria? Porque a palavra alegra. A palavra alegra o coração do homem. Mas a ansiedade o abate. Então que o Senhor nos fale ao coração a respeito de ansiedades, irmão. Porque nós temos vivido, essa tem sido a mazela dos nossos dias. Isso tem matado pessoas nos nossos dias. Nós não estamos nos referindo a algo simples, mas a algo complexo que tem matado as pessoas nos nossos dias.
As pessoas têm mantido corações atribulados, ansiosos, um desejo contínuo de prover e de controlar aquilo que não podem. E então nesses corações nasce uma erva daninha chamada cuidados do mundo. Como o apóstolo Pedro desembainha uma espada poderosa contra as ansiedades. Você se lembra? O apóstolo Pedro, lá na sua epístola, primeira epístola de Pedro, nos versos 6 e 7 do capítulo 5, não precisa abrir, o apóstolo Pedro vai dizer que nós precisamos aprender a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Que maravilhoso Pai é o nosso irmão. Esse é o único caminho para que um machado, uma enxada, seja posta nesse espinho chamado cuidado do mundo. Que o Senhor faça isso conosco. Encontre nos nossos corações resposta nesse sentido. Próximo espinho mencionado aí. Fascinação das riquezas. Tão interessante, irmão. O engano, fascinação, aí a palavra é engodo, engano no grego. Fascinação das riquezas. O engano de que as muitas posses te darão segurança. O engano, o espinho que cresce nos corações de muitos homens, de que as muitas posses darão a segurança que só o amado Pai Celestial pode dar. Que o Senhor nos livre, que sua bendita palavra cheque nossos corações e decepe esse espinho chamado fascinação das riquezas. Que nós sejamos livrados disso. O engano de que os bens e as posses geram alegria, segurança, provisão. A palavra nos fala tanto nesse sentido, irmão. Nós não temos tempo, eu gostaria só de mencionar para você. Terceiro espinho mencionado, deleites da vida. Deleites da vida. O sentido aí é desejos pelo prazer. Desejo pelo prazer, irmão. Nós vivemos a época de uma geração hedonista. Uma geração que ama o prazer. Há 20 anos atrás, talvez aqui em Anastácio não tivesse nenhuma academia. Hoje, possivelmente tenha mais de 10. Anastácio, Aquidauana, se juntar então 20. Hoje, você liga a televisão e eu nunca vi tanto programa a respeito de comida. É receita daqui, receita de lá, programa de comida daqui, comida de lá, fazer comida diferente. Chefe de lá, chefe daqui. Por quê, irmão? Porque nós somos uma geração que busca prazer nessas coisas. É prazer na comida, é prazer na diversão, é prazer no entretenimento, é prazer no culto ao físico, é prazer na moda. Que o Senhor encontre lugar para que esses deleites da vida não ocupem lugar inadequado no seu coração e no meu, querido. Porque senão nós viveremos como os mundanos, sendo cristãos. Nós falamos como eles, nós nos vestimos como eles, nós trabalhamos como eles, nós compramos e vendemos como eles, até que veio o dilúvio. Não é assim? Aquela era só uma figura, porque aqueles dias apontam para os nossos dias. Compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não é assim? Lembrai-vos dos dias de Noé. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor que disse isso. Não é assim? Para que nós fôssemos advertidos com relação a deleites da vida.
Que sejamos livrados disso. E o quarto espinho mencionado são as demais ambições. E aqui, ambições é uma palavra que fala de proibição. Aquele desejo e anelo, aquela busca pelo que é inadequado e proibido. Espinhos que nós permitimos que cresçam nos nossos corações e um desejo inadequado pelo proibido. Eu queria sugerir duas coisas para que você vá para sua casa e ore. Irmãs, há um espinho chamado sensualidade, que está ligado a demais ambições. A ambição de ser sensual. Irmão, querido irmão, há um espinho deteriorando a vida de homens nos nossos dias. Esse espinho se chama pornografia. Que o Senhor nos ajude em relação a isso, para que isso não cresça nos nossos corações secretamente, concorra com a palavra e nos torne infrutíferos para Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse sentido. Seguindo e encerrando, nós temos aí o último grupo de pessoas, que é exatamente aqueles corações que são como uma boa terra, os semeados em boa terra. Quem são esses? Esses são os que ouvem e retêm a palavra. Esses são os que permitem que a palavra faça uma checagem nos seus corações. Eles retêm a palavra, guardam e perseveram nela, misturam com fé. Essa graça maravilhosa dispensada a eles não se tornou vã na vida deles. Antes, eles trabalharam mais do que todos os outros. É assim que o apóstolo Paulo vai falar. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Você vê isso, irmão? Então que o Senhor nos ajude a responder adequadamente a sua palavra, como esses que a retêm, perseverando. A vida desses irmãos frutifica. Irmão, nós não estamos falando aqui de bênção material, nós não estamos falando daqueles irmãos que se dão bem, ganham dinheiro, nós estamos falando de frutos espirituais. Nós estamos falando daqueles frutos que o apóstolo Paulo vai mencionar em Gálatas, capítulo 5. E ele vai dizer, o fruto do Espírito é, você se lembra? Amor. Eles amam o Senhor e amam uns aos outros. O fruto do Espírito é alegria. Eles são alegres. Eles não são um povo cabisbaixo, que testemunha com a vida o contrário do que nós muitas vezes falamos com a boca. As pessoas olham para a nossa vida e falam, eu não quero o Senhor dessas pessoas. Porque eles são desanimados. Eles são um povo cabisbaixo. Mas não estamos dizendo aqui que nós teremos que ser um povo festeiro. Mas nós precisamos ser um povo que manifesta o verdadeiro fruto do Espírito, que é a alegria, a genuína alegria, aquela que é indizível e cheia de glória, e que ninguém pode remover de nós, como o apóstolo Pedro diz. Amém? Que o Senhor siga nos falando ao coração a respeito dessa necessidade de retornar a genuína semente de Deus que tem sido lançada nos nossos corações há tantos anos. Que o Senhor nos siga falando ao coração. Vamos orar. Amado Senhor, nós somos tão gratos. Tua palavra é tão rica, Senhor. Tua palavra fala tanto aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor preservou esta palavra para que nós pudéssemos desfrutar dela nessa noite. Assim nós queremos apresentar nossos corações e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude para que nosso coração seja uma boa terra, Senhor. Nós queremos responder adequadamente como um coração que é uma boa terra, para que essa palavra germine, frutifique,
e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Senhor, que teus frutos sejam manifestos entre nós. E então o Senhor possa passear no seu jardim e comer os seus frutos de excelente sabor. Assim nós oramos, no doce nome de Jesus. Amém.